O perfeccionista clássico é aquele que acredita que pode marcar pontos no céu por meio de suas boas obras. No extremo dessa crença está a ideia de que a própria salvação pode ser alcançada por mérito. O perfeccionista geralmente pensa em Jesus mais como modelo do que como redentor. Por isso, ele minimiza a gravidade do pecado, encarando-o antes como uma escolha do que como uma condição, embora ambas as coisas coexistam. Ele acha que pode igualar o modelo mais do que assemelhar-se a ele. Assim, o perfeccionista, por minimizar a doença, acaba minimizando também a importância do remédio. Perfeccionistas são críticos e verdadeiros vigias dos deslizes alheios. Geralmente, condenam nos outros aquilo contra o que eles mesmos lutam. Essas pessoas são infelizes, já que em seu íntimo sabem que não conseguem viver à altura do padrão que elas mesmas estabeleceram. Ou então, são orgulhosas, pois, por rebaixar o padrão, vivem na ilusão de havê-lo alcançado. E por causa disso, acabam olhando de cima para baixo seus irmãos imperfeitos. Há quem diga que esse tipo de perfeccionista não existe. Tenho minhas dúvidas. Tratei do tema do perfeccionismo no meu blog em algumas ocasiões, mas tem algo mais que precisa ser dito a respeito desse assunto. Há pessoas zelosas e sinceras sendo consideradas perfeccionistas pelo simples fato de desejarem viver de acordo com a luz que receberam. Assim, creio que é importante listar algumas características daqueles que não são perfeccionistas, mas que às vezes são tidos por perfeccionistas. Número 1. Dedicam tempo para se familiarizar com a Bíblia, seus princípios, suas verdades, suas orientações e seus temas. Dão atenção especial às profecias para este tempo, como as de Daniel e Apocalipse, pois amam Jesus e querem muito saber em que momento da história vivemos e quanto tempo ainda falta para o grande encontro com o Salvador. Muito embora saibam que nossa preocupação não deve ser quanto a datas e esquemas proféticos sensacionalistas ou sem fundamento. Número 2, valorizam o grande presente que Deus concedeu à sua igreja remanescente, os escritos inspirados de Ellen White. Por lerem e estudarem esses textos, que estão em pleno acordo com a luz maior, a Bíblia Sagrada, esses filhos de Deus percebem que há muita coisa em nossa vida que precisa ser mudada com a ajuda de Deus. Percebem também que com a Bíblia e os escritos de Ellen White não temos por que errar o caminho, já que o Senhor nos deu orientações mais do que suficientes para vencermos a batalha da vida. Número 3, por reconhecer que, por meio dos escritos inspirados, Deus fala ao seu povo, essas pessoas evitam perder tempo com futilidades e distrações que o inimigo coloca no caminho daqueles que desejam chegar à vida eterna. Essas pessoas se abstêm de conteúdos midiáticos levianos, blasfemos, ideologicamente contrários ao cristianismo, que não se adequam aos valores expostos em Filipenses 4:8, enfim, evitam todo e qualquer conteúdo que possa macular seus pensamentos e afastar Jesus do coração. Número 4, por entender que o corpo é o templo do Espírito Santo e que aquilo que fazem com o corpo afeta a mente, esses cristãos procuram seguir o estilo de vida orientado por Deus por meio dos escritos inspirados dados à igreja. Exercício físico, repouso adequado, dieta o mais natural possível, de preferência vegetariana, e a observância dos demais remédios naturais fazem parte desse estilo de vida, e essas pessoas procuram colocar tudo isso em prática sem fanatismo ou extremismo, e sem julgar os outros também. Fazem isso porque reconhecem que é o melhor para a vida delas e porque amam aquele que deu essas orientações. Fazem isso, sobretudo, porque querem ser instrumentos úteis nas mãos de Deus no sentido de abençoar outras pessoas. Isso é missão. Por meio de um exemplo tranquilo e sábio, procuram motivar seus semelhantes a colocar em prática esses princípios de saúde e respeitam o livre-arbítrio daqueles que ainda não se sentiram motivados a fazê-lo. Cuidar da saúde é uma ótima forma de exercitar o domínio próprio, afinal, como controlar o que sai da nossa boca se nem conseguimos controlar o que entra por ela? Número 5. Esses cristãos creem que os servos de Deus devem ser a luz do mundo e que são verdadeiros mostruários dos valores do reino eterno. Assim, procuram exibir em sua vida os princípios da modéstia, do bom gosto e da decência. O objetivo deles é chamar atenção para o mestre e não para si. Por isso são discretos e se vestem de maneira honrosa, digna e simples. Por outro lado, evitam modas antiquadas ou retrógradas e esquisitas que acabam igualmente chamando a atenção para si, só que por outro motivo, pelo ridículo. Número 6. Cristãos como esses procuram em Deus o amor com que devem amar os outros. Na comunhão com o Eterno, recebem sabedoria, equilíbrio e mansidão para viver em família e em comunidade. Eles amam o cônjuge e os filhos, e essa relação amorosa faz do lar deles
um pedacinho do céu na terra e um elemento forte de atração para o cristianismo. O culto familiar é para eles uma prioridade. Outras pessoas vão querer ser como eles e ter o que eles têm. E se em algum momento houver atritos nessas relações, porque somos imperfeitos, esses cristãos, de carne e osso, pedirão perdão a Deus e ao semelhante e vão orar para ser pessoas melhores. Número 7, porque amam a igreja, essas pessoas não são críticas e não fazem comentários destrutivos, mas procuram, com amor e no espírito de Mateus 18,15, chamar a atenção dos que vivem em erro, mostrando interesse genuíno na salvação deles e não posando de modelo de santidade. Pessoas assim até chamam o pecado pelo nome, mas não chamam o nome do pecador, a fim de expô-lo indevidamente. Número 8. Cristãos imperfeitos procuram andar no caminho da perfeição bíblica, ou seja, do crescimento em maturidade e amor, que é exatamente o conceito bíblico de perfeição. Entendem que antes da glorificação por ocasião da volta de Jesus, não haverá uma condição de impecabilidade e farão de tudo, com suas capacidades e seus recursos, para resgatar outras pessoas imperfeitas e mostrar-lhes o caminho da salvação. Assim, esses servos do Altíssimo terão um espírito missionário bem aguçado e serão verdadeiros mordomos de Deus, aproveitando cada oportunidade para falar de seu amor, jamais utilizando o dízimo, por exemplo, de maneira indevida, em desarmonia com os propósitos da igreja. Cristãos perfeitos entendem que todas as bênçãos que Deus nos dá, saúde, prosperidade material e outras, devem ser usadas não apenas em proveito próprio, mas, sobretudo, para abençoar o semelhante. Vários outros itens poderiam ser acrescentados a essa lista, mas eu creio que esses são suficientes para mostrar que muita gente na igreja não deveria ser considerada perfeccionista pelo simples fato de que, na verdade, são simplesmente cristãos.